Tudo nunca foi tão veloz. Grandes populações, mudanças na tecnologia, na comunicação e novos hábitos. Mesmo diante de tantas transformações, a nossa ligação com os animais é cada vez mais forte. Nós, da MSD Saúde Animal, estamos sempre junto aos médicos veterinários e proprietários. Pesquisamos e desenvolvemos soluções para a saúde animal. Inovamos para proteger. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. MSD é Merck Sharp Dohme. Olá, eu sou Alessandra Vargas, médica veterinária, que atuo atualmente na área de endocrinologia exclusivamente. Sou coordenadora do curso de pós-graduação em endocrinologia da Anclivepa São Paulo e sócia fundadora da Endocrinovet. Hoje eu vou falar para vocês sobre tecnologia na monitorização do diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma endocrinopatia bastante frequente, tanto em cães quanto em gatos. E cada vez mais nós temos nos dedicado a dar maiores opções de tratamento para o nosso paciente, maior qualidade de vida para o paciente e para o tutor. Com isso, então, por isso, escolhemos esse tema, tecnologia na monitorização do paciente diabético. O paciente diabético, dentre outras alterações, ele apresenta uma hiperglicemia importante com glicosúria. Consequentemente, ele tem poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento. Tratamento. Então, vamos fazer uma breve revisão. Insulinoterapia, manejo dietético, disciplina, orientação. E com isso a gente vai ter sucesso. Uma nova ferramenta para a gente obter o sucesso no tratamento dos diabetes é a tecnologia. O último consenso de diabetes em cães e gatos é de 2018. Né? O que diz o consenso? Vamos lá. Então, o consenso já é de monitorização e tratamento, tá? Quais são os objetivos do tratamento? Então, sempre quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que lembrar aonde a gente quer chegar, não só focar na terapêutica. Então, no paciente diabético, de acordo com o consenso de 2018, os objetivos são redução das manifestações clínicas de poliúria e polidipsia, manutenção do peso para o paciente que tem score ideal, score de condição corporal de 4 ou 5, de 9, ganho de peso para aquele paciente que está com score abaixo de 4. Outro objetivo, evitar a hipoglicemia. Por isso que atualmente nós preconizamos o uso de insulina a cada 12 horas, ao invés de insulinoterapia a cada 24 horas. Evitar a cetoacidose diabética. Também é uma complicação que acontece com menor frequência quando nós administramos a insulina a cada 12 horas. Nossa, Alessandra, essa lista está estranha, não está aparecendo controle glicêmico? Não aparece controle glicêmico aí nos objetivos do tratamento. E tem mais. Minimizar as complicações do paciente diabético, por exemplo, as infecções de pele, infecções do trato urinário e, além de tudo, satisfação do tutor com o tratamento. Esse é o último objetivo. Controle glicêmico não está na nossa lista. E essa satisfação do tutor é um item bastante importante, porque é o tutor que vai realizar o tratamento. É comum, relativamente frequente, em alguns países, que o tutor opte pela eutanásia do paciente devido às dificuldades no tratamento. Então, a satisfação do tutor com o tratamento é muito importante. O tutor tem que perceber que o cão diabético tem qualidade de vida muito semelhante ao cão não diabético. Então, isso é um ponto importante. E aí, para a gente atingir esses objetivos, o que é preciso? É preciso um bom controle glicêmico aí, e a nossa meta é manter as glicemias de 100 a 200 miligramas por decilitro, de acordo com o consenso, gente, na maior parte do dia. Não quer dizer que 100% do tempo o paciente tem que estar dentro dessa meta, tá? Então, atingindo essa meta glicêmica, nós vamos atingir os objetivos do tratamento. Voltando ainda para o consenso, olha só, então tá em inglês exatamente porque é o print do consenso, não mudei nenhuma letrinha, tá? Então, se o paciente vem para uma monitorização da glicemia, tanto o cão quanto o gato, um acompanhamento de rotina, ou ele acabou de ser insulinizado, então a primeira reavaliação após o diagnóstico, ou se é um paciente crônico que perdeu o controle. Qual que é o primeiro passo, né? Qual que é a primeira pergunta que nós temos que resolver nessas situações?
A primeira pergunta que nós temos que fazer para o paciente, na verdade para o tutor, sobre o paciente, é se o paciente tem manifestações clínicas. Poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso. Então, a gente começa sempre pelas manifestações clínicas, que vem aí em encontro, né, com o que aparece nos objetivos do tratamento do paciente diabético, né? Então, como está o paciente? E aí, para isso, a gente tem um questionário validado pelo Dr. Nilson, que é um grande pesquisador da área de endocrinologia. Então, o consenso falou, gente, eu não estou inventando, tá lá, que o primeiro passo na monitorização são as avaliações clínicas, né? Tanto nos objetivos quanto no fluxograma. Então, como é que a gente vai monitorar as manifestações clínicas? Então, esse pesquisador, pensando nisso, ele criou esse questionário. São 4 perguntas bastante simples relacionadas às manifestações clínicas do paciente diabético. Perda de peso, né? Se o paciente perdeu peso ou manteve o peso, como é que está o volume urinário e a ingestão de água, se teve um aumento, se teve um aumento no apetite e se teve uma diminuição na atividade, então o estado de ânimo do paciente. Quando o paciente não tem sintoma, não tem alteração, a gente vai dar uma nota 0. Conforme vai aumentando a intensidade dos sintomas, a gente vai dando notas 1, 2 ou 3. Então, por exemplo, o paciente perdeu peso nos 2 últimos meses? Não perdeu nada, perdeu aproximadamente 5%, teve uma perda moderada de 5% a 10% ou uma perda severa com mais de 10%. E assim sucessivamente. Se nós dermos nota 3 para todas as perguntas, ou seja, o paciente está super descompensado, a gente vai ter um score final de 12. Então, isso é um mau controle. E o que é um bom controle para a gente? Um bom controle, na somatória disso tudo, um score que vai de 0 a 3. Que coisa mais estranha, Alessandra. Isso aqui não tem nada de tecnologia, né, gente? Cadê a tecnologia nisso? Calma, vai chegar. Olha só, responde essa pergunta para mim. Todos os nossos clientes sabem responder o questionário objetivamente? Qual que é a sua resposta? Vou dar um segundinho para você responder. Não, né, gente? Muitos tutores não são objetivos ao responder o questionário. Então, em algumas situações, o questionário vai nos auxiliar, em outras, não. Então, eu posso aplicar o questionário com resultado satisfatório para alguns tutores, porém, para outros, pode ser que isso não seja tão interessante. Alessandra, mas assim, o tema da palestra era tecnologia. Cadê a tecnologia do questionário? Né? Não tem nada de tecnológico. Calma, olha só. Uma novidade aí para vocês, né? O PET Diabetes Tracker, né? Então, é um aplicativo onde tem um diário do paciente. Então, esse aplicativo, ele pode ser baixado no celular, é gratuito, né? Não precisa pagar nada. E nesse aplicativo, o tutor vai colocar todas as informações do paciente diariamente. Então, isso é muito interessante para a gente vai ter um relatório diário. Então, às vezes, a gente pede para o tutor voltar com o paciente depois de 10 dias, ele não vai lembrar o que aconteceu nos 10 últimos dias, ele vai lembrar o que aconteceu no último dia, muito provavelmente, né? Com esse aplicativo, ele vai fazer o quê? Anotações diárias. Então, eu criei aqui para mostrar para vocês um perfil, essa aqui da minha gatinha, da Bu, fêmea castrada de 10 anos. Então, a gente baixa o aplicativo e fazemos um cadastro, tá? E aí, nesse cadastro, a gente também vai fazer o quê? Vai selecionar as opções de coisas que eu quero que o tutor observe para mim. Então, não é padronizado. Todos os pacientes vão avaliar todos os quesitos, não. Você, médico veterinário, vai fazer isso junto com o tutor, selecionar quais são os registros de monitoramento de rotina necessário. O que você quer que ele monitore? Se é a ingestão de água, se é o volume urinário, se é o status de ânimo, se ele está mais animado ou menos animado, se é glicemia, se é glicosúria, se é cetonúria. E isso tudo ele vai poder compartilhar com você clicando aqui. Então, quando o tutor clica nesse item e-mail e ver monitoramento de rotina, ele pode enviar para a gente por e-mail ou por WhatsApp todas as informações, né? Então, é bem interessante. Tutor distraído, a gente pode colocar os lembretes com horário para aplicar a insulina, com horário para medir a glicemia, se você passou uma tarefa, né? Então, isso são vários recursos que vão ajudar. Então, no tratamento do diabetes, na monitorização do diabetes,
não é importante somente a gente avaliar as glicemias. Lembra lá do fluxograma que eu comecei a mostrar para vocês. O primeiro passo é a avaliação clínica. E a tecnologia veio para nos ajudar nessa monitorização da parte clínica, que é a primeira parte na avaliação do paciente diabético, né? Então, aqui os registros de monitorização de rotinas necessários, né? Os lembretes, isso é muito legal. E quando ele precisar, ele vai encaminhar para a gente todas as informações. Então, durante a consulta também, se ele esqueceu o caderninho de relatório, isso acontece muito. Eu peço para o tutor fazer as curvas glicêmicas, ele anota tudo no caderninho, no dia da consulta o caderninho fica em casa, né? Então, o celular sempre está com o tutor. E se ele quiser também o tutor, ele pode, durante o agendamento da consulta, você pode orientar a sua secretária que ela peça para o tutor já enviar o relatório. Assim, não tem risco de a gente ficar sem o relatório. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente pode personalizar o relatório, né? Então, aqui, eu personalizei que eu quero que o tutor mensure o consumo de água diário, então ele vai clicar aqui e vai anotar todos os dias quanto o paciente tomou de água, o consumo do alimento, então isso aqui é bastante interessante, porque nem todos os pacientes comem a mesma quantidade de alimento todos os dias, tem paciente que é mais seletivo, menos seletivo, tem paciente que às vezes quer comer um alimento seco, tem paciente que às vezes quer comer um alimento úmido, e aí o tipo de alimento e a quantidade de alimento vai interferir na glicemia. Então, eu preciso ter esses relatórios, né? Posso ter relatórios da glicemia, relatórios relacionados à glicosúria e cetonúria, atividade física, porque quando se faz exercício, a glicemia cai, né? Nesse dia, se ele fez exercício, a glicemia vai ficar mais baixa. Então, eu tenho que saber a intensidade que ele fez o exercício, por quanto tempo, em que horário. Isso tudo tem que estar relatado. Porque a hora que nós vamos observar, analisar a nossa curva glicêmica, a gente vai perceber que alguns dias a curva não está igual a todos os outros. E a gente tem que saber exatamente o que aconteceu naquele dia. Aí você pergunta para o tutor, o que aconteceu nesse dia? Ele comeu menos, ele fez mais exercício? O tutor não vai lembrar, né? Então, olha aqui, ó, condição física, peso, olha, aqui registrei uma outra opção. Se o paciente está letárgico e se ele está alegre. Então, ele pode falar o quanto o paciente está bem de estado geral. E aí a gente pode correlacionar se aquela glicemia condiz com o estado de humor do paciente, né? Porque às vezes o tutor acha que quando a glicemia está boa, ele está bem. Quando está alta, ele está mal. Então, a gente tem que ver se isso é fato ou não, ou se ele está sugestionado, ou ele foi sugestionado pelos valores glicêmicos, né? Quando ele clica lá naquele item que eu falei para vocês, enviar relatório, é esse relatório que a gente vai receber. É a rotina da BU, da minha gatinha que eu cadastrei aqui, ó. Tutora Alessandra Vargas. E aí, quais são as coisas que eu vou receber? Tudo que eu cadastrei com o tutor no consultório para monitorar. Então, olha só, vai vir um gráfico de consumo de gestão de água, um gráfico de consumo de alimento. Então, aqui um paciente, por exemplo, que faz consumo de dieta úmida e dieta seca, então eu vou saber o quanto que ele comeu, as porcentagens, se ele comeu tudo, se ele não comeu tudo. Isso é muito importante. É comum na rotina eu receber curvas e curvas glicêmicas de tutores e eu falo, que horas que o paciente comeu? Né? Que horas que ele recebeu insulina? Nesse dia ele tomou mais água, menos água, e o tutor não tem essas informações. Esse dia ele fez exercício, tá vendo? Tem uma hipoglicemia aqui. Então o relatório, ele é completo, tem todas essas informações, ó. Exercício físico, conforme ele vai anotando, fiz exercício, ele vai colocar, automaticamente vai aparecer a data, a hora, e aqui o tutor vai preencher com a intensidade de exercício, quanto tempo ele fez de exercício, o que ele fez, se foi caminhada, se ele ficou brincando com a bolinha em casa, isso tudo a gente tem que saber para fazer os ajustes aí na dose da insulina, e essas informações eu tenho que ter a hora que eu for interpretar a curva glicêmica. Então, isso tudo vai estar nesse aplicativo. Tá? Então, é muito legal. Ó. Se estava cansado, se estava de bom humor, vai aparecendo gráficos aqui para a gente, todos os itens. Glicemia, né, glicose, cetona na urina. Então, existem alguns protocolos que preconizam o ajuste da dose da insulina baseado na glicosúria. Em algumas situações, a cetonúria é bastante importante. O ano retrasado, eu tive um caso de um paciente diabético que teve uma anemia e uma trombocitopenia autoimune. E aí, agudamente, esse paciente precisava
receber corticoide para tirar ele da crise hemolítica, né? E como o paciente só tinha 30 mil plaquetas, eu também não podia furar o paciente para fazer glicemia, senão ele ia sangrar, ia consumir um pouquinho de plaquetas que ele tinha. E, por outro lado, usando corticoide, esse paciente tinha uma chance grande de entrar em cetoacidose. Então, o que a gente fazia? A gente avaliava o tempo todo a glicosúria e cetonúria desse paciente, e com isso eu fui fazendo os ajustes da dose da insulina sem furar o paciente. E era uma confusão, a proprietária me mandava papeizinhos, e aí, olha só, com esse aplicativo eu ia receber em tempo real um relatório com todas as glicoses da urina, né, a glicosúria e toda a cetonúria da urina em tempo real num relatório. Então, seria muito mais fácil, né? Então, olha só, desde desse outro consenso mais antigo de 2012, que a gente fala de ferramentas indiretas e diretas na avaliação do paciente diabético. Então, a avaliação da glicosúria e cetonúria faz parte da nossa avaliação indireta. Então, na avaliação indireta do paciente diabético, essa avaliação, são essas ferramentas que eu vou utilizar para monitorar o tratamento e fazer os ajustes da dose da insulina, eu vou levar em consideração as manifestações clínicas, que eu posso usar o questionário, posso usar o aplicativo, que ali eu vou ter se o paciente estava animado, se não estava, gestão de água, frequência urinária, posso usar também a ferramenta de glicosúria e cetonúria, isso tudo vai estar no meu relatório. E posso também usar a avaliação direta, que as pessoas focam muito na avaliação direta e esquecem das avaliações indiretas, mas o consenso diz que é para a gente começar por aqui, avaliação indireta. Mas aí você, veterinário, vai escolher dessa avaliação indireta quais são os itens que você vai utilizar. Eu, Alessandra, na avaliação indireta, eu uso as manifestações clínicas, a glicosúria e cetonúria em situações muito peculiares, como, por exemplo, naquele caso que eu falei para vocês, onde o paciente estava com uma anemia e uma trombocitopenia imunomediada e estava fazendo uso de corticoide, tá? Mas existem alguns autores que fazem ajuste na dose da insulina somente avaliando a glicosúria, tá? Isso pode estar no nosso relatório. E a avaliação direta, para mim, ela é complementar à avaliação indireta. E aí, no nosso aplicativo, conforme o tutor vai mensurando a glicemia do paciente, a gente pode também receber esses gráficos, conforme o tutor vai nos enviando o gráfico das curvas glicêmicas, tá? Então, aí, a tecnologia ajudando nós veterinários a cuidarmos melhor do nosso paciente e o tutor também se sentindo mais confortável, aí, mais seguro, sabendo que nós poderemos acompanhar de perto essas curvas glicêmicas e as manifestações clínicas. Com esse recurso, qual é o problema que aparece aí? O problema é que alguns tutores não conseguem medir a glicemia. Ok, se o tutor não consegue mensurar a glicemia, eu posso fazer uma monitorização apenas por via indireta, né? Pelas manifestações clínicas, e o aplicativo vai conseguir me ajudar nesse sentido, porque eu vou ter relatórios bastante detalhados sobre as manifestações clínicas, poliúria, polipsia, polifagia, estado de ânimo do paciente, glicosúria e cetonúria, tá? Então, o aplicativo pode me ajudar bastante nesse sentido, mesmo com esses tutores que não conseguem medir a glicemia. Então, alguns conseguem fazer a punção usando o glicosímetro portátil, outros pacientes não conseguem, não permitem que o tutor consiga mensurar as glicemias, ou às vezes é uma própria limitação do tutor. Tem tutores que não gostam de furar, acham que vão judiar do paciente, que a picada dói demais, né? Para isso, aparece mais uma vez a tecnologia para nos ajudar, tá? Esse aqui é um sistema de monitorização contínua de glicemia. Chama Freestyle Libre, é um aparelho, é um sensor da Abbott. Então, o que acontece? Essa partezinha aqui, esse círculo branquinho, ele é o sensor. Isso vai ficar no paciente. Aqui tem uma agulhinha fina, então essa agulhinha vai ficar no subcutâneo do paciente e o tempo todo a glicemia vai ser mensurada durante um período de 14 dias. Então, esse aparelho, ele consegue fazer curvas glicêmicas por 14 dias, tá? É um tamanho um pouco maior do que uma moeda de R$1, tá? Esse sensor é bastante leve
E aí, com isso, né, então as glicemias vão para esse sensor aqui, esse mecanismo ele consegue armazenar valores de glicose por até 8 horas. Depois disso, a gente tem que ir carregando, né, fazendo leituras dessas informações. E aí a gente tem duas ferramentas. A gente tem o leitor, que é esse aparelhinho aqui, é um aparelho pequeno, do tamanho de um glicosímetro. Por aproximação, ele consegue fazer as leituras, ou seja, por aproximação, ele consegue puxar todos os valores glicêmicos que estão aqui no sensor e levar para o aparelho, que o aparelho tem uma memória maior. Então, mesmo que eu não faça as aproximações do sensor, o sensor vai medindo a glicemia o tempo todo. E essas informações arquivadas aqui por um período máximo de 8 horas vão ser transmitidas para esse aparelho, desde que eu aproxime esse aparelho no sensor. A novidade aqui, que é bastante interessante, é que alguns celulares, desde que tenha a tecnologia NFC, a gente consegue fazer essa captura de informações ou a leitura das glicemias utilizando apenas o nosso celular. Então, aqui, uma tecnologia bastante interessante. Eu vou falar um pouquinho mais dela para vocês, como usar esse recurso, como fazer as conexões, como o tutor faz para baixar o aplicativo, como é que ele faz para fazer os registros, como é que ele faz para se conectar com o seu consultório, tá? Então, quando eu comecei a usar o Libre, eu senti bastante dificuldade em como utilizar todas essas ferramentas e como fazer todas as conexões. Aí a primeira pergunta que vem, né, se é confiável. Será que é confiável? Principalmente porque antes desse sensor do Libre, a gente tinha uma outra forma de monitorização contínua, que é o CGMS da Medtronic. E o CGMS custava R$7.000, né? Então bastante caro. E o Freestyle Libre, ele vem com um valor bem mais acessível. Hoje, o kit do sensor com o leitor está saindo por volta de uns R$500. O sensor custa mais ou menos 260, que é o descartável. O leitor é fixo, né? Você vai usar por muitos anos. Só o sensor, que ele é descartável, está por volta de R$260. Então, a primeira coisa que vem, será que é confiável? Já que é muito mais barato que o CGMS que nós usávamos no passado? Usávamos entre aspas, nós tínhamos disponível, estava validado na veterinária, mas nós não tínhamos na rotina, porque era um aparelho extremamente caro. O que é um aparelho confiável, gente? Um aparelho de mensuração de glicemia confiável, ele tem que ser validado para a espécie. Então, não adianta o aparelho ser muito bom para pacientes humanos e não funcionar para os nossos pacientes. Então, o Libre é um aparelho de uso humano, mas que foi validado para os nossos pacientes, tá? Então, aqui é o trabalho de validação do uso do Freestyle Libre. Então, a gente precisa colocar aquele sensor no nosso paciente, é necessário fazer a tricotomia, porque senão ele não vai aderir. Ele já vem com uma cola e um aplicador. É bastante simples de colocar, depois eu vou mostrar o vídeo para vocês. Alguns cães que são os mais comportadinhos, a gente pode colocar só o sensor usando a própria cola do sensor. Aqui foi utilizado um outro recurso que se chama Tegaderm, né? Então, é como se fosse parecido com um Band-Aid, só que é de uso hospitalar. A gente consegue comprar também, chama Tegaderm, para colocar em cima, para garantir que não vá cair o sensor. Uma vez que o sensor caiu, não dá para recolocar o sensor, perdeu, tá? E aqui, nesse caso, eles utilizaram uma faixa elástica para prender. Então, a gente tem várias opções. Eu posso colocar usando só a cola do sensor. Eu posso colocar um adicional de cola, comprar cola cirúrgica e colocar um pouquinho mais de cola também. Posso usar o Tegaderm e posso usar a faixa elástica. E sim, ele é confiável. Então, aqui é uma ferramenta utilizada na estatística para a gente validar o método. Então, aqui, no eixo Y, a gente tem os valores glicêmicos realizados no laboratório pela metodologia padrão. E aqui no eixo Y, a glicemia é realizada pela leitura do Libre. Um bom glicosímetro, ele tem 99% das glicemias nas zonas A e B da grade de erros. Conforme a gente vai se afastando desse centro, que é da zona A, quanto maior B, C ou D vai migrando para as letras do alfabeto, pior é a acurácia do aparelho. Então, por exemplo, imagine aqui bem onde está a letra D, imagine que eu tenho um pontinho aqui, a glicemia no laboratório está dando 400.
E no meu glicosímetro, se eu traçar um risquinho aqui, ó, tá difícil traçar o risco, mas, ó, tá dando 50. Então, na zona D da grade de erros, é o maior erro possível, né? Então, o aparelho é ruim, tá dando 400 no laboratório, mas no meu tá dando 50, então o erro é grande. E quando a gente tem o inverso, vamos aqui para o extremo, nas zonas A, cada pontinho aqui vermelho são glicemias, e os pontinhos verdinhos também são glicemias, tá? Então, olha aqui, na zona A, o erro é bem pequeno. Ó. Se eu me pegar um pontinho aqui, no laboratório está dando uma glicemia de 300 aproximadamente, e para mim também está dando, no meu aparelho, por volta de 300, ou o erro é muito pequeno, um erro de no máximo 15%. Então, um bom aparelho vai ter 99% das glicemias nas zonas somadas, glicemias da zona A com da zona B, tá? Dessa grade de erros, que é essa ferramenta que a gente utiliza para a validação dos testes. E aí, o que aconteceu? Somando as zonas A e B da grade de erros, a gente tem o quê? 98,7% das glicemias. Ah, Alessandra, o nosso objetivo era 99. Mas 98,7% é um bom resultado, e aí com isso a gente não precisa ficar furando o nosso paciente, né? A gente vai ter várias curvas glicêmicas, curvas durante 14 dias. Então, eu posso utilizar nos cães. Então, isso aqui, de acordo com o ISO, né? Não sou eu que preconizo isso, 99% das glicemias tem que estar nas zonas A e B da grade de erros, né? A acurácia desse aparelho, ele é melhor, ele tem maior acurácia para glicemias altas e para normoglicemias. Para glicemias baixas, a acurácia cai para 93%. Então, quando aparece uma glicemia baixa, pode ser que ela não esteja tão baixa assim como está mostrando o aparelho, porque em valores mais baixos, a acurácia cai um pouquinho. Uma outra coisa importante para destacar quando a gente usa essa tecnologia é que a espessura da pele também interfere na acurácia das glicemias, na acurácia do aparelho, tá? Então, quando a gente tem pacientes com a pele fina, a gente vai ter menor acurácia de quando a gente tem pacientes com a pele grossa. Então, aqui, na zona A, quando o paciente tem uma pele fininha, deu 52% de glicemias na zona A, que é um erro minúsculo. Enquanto que o paciente com uma pele mais grossa, ele teve 71% das glicemias na zona A. Bem melhor, né? De 52 para 71, tá? Então, pacientes com a pele grossa é melhor do que pacientes com a pele fina. E tem um outro trabalho também que fala de zonas, né? Em que região é melhor a gente utilizar. E a região que tem melhor acurácia é na região do gradil costal, tá? E em relação à região cervical. Mais uma vez, a gente vai precisar o quê? Adequar o tratamento ao nosso paciente. Tem pacientes que, se a gente coloca no gradil costal, eles arrancam o sensor. Então, para esses pacientes, a gente acaba colocando na região cervical dorsal, e aí a gente passa uma faixa para que ele não arranque o sensor, tá? Para o gato, essa tecnologia também foi validada, também apresentou uma boa acurácia, então a gente pode utilizar nos felinos, podemos utilizar o sensor também na cetoacidose de cães. Eu estava esquecendo de falar para vocês, mas em cães já foi testado na cetoacidose. Nos gatos, a gente não tem trabalho validando o sensor na cetoacidose diabética em felinos. Então, para o cão, a gente tem validação em pacientes não cetóticos e em pacientes cetóticos, e no gato a gente tem a validação do sensor em pacientes não cetóticos, tá? Aqui uma outra opção, eles utilizaram o Libre fazendo pontinhos na sutura com uma anestesia local. Na minha experiência, isso não é necessário. A gente tem colocado o sensor utilizando só mesmo cola e, se colocar na região cervical, a faixa elástica. Tá? Então, a gente coloca cola cirúrgica, outras colas que você tiver no consultório. Por exemplo, a gente tem utilizado também cola capilar, funciona bem para a gente fazer a cola do sensor. Lembrando que o sensor já tem cola, tá? É só para auxiliar e garantir que não caia o sensor. Aqui, mais uma vez, a nossa conhecida grade de erros, mostrando que 99,4% das glicemias lidas pelo freestyle Libre em gatos, né? Então, estavam nas zonas A e B da grade de erros. Então, uma acurácia muito boa. Então, a gente pode usar esse recurso nos nossos aparelhos, né? E por que as glicemias do sensor não são iguais à glicemia do glicosímetro, gente? O que acontece? Nós estamos mensurando coisas diferentes.
E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo bastante didático da própria Abbott, explicando por que, se você for fazer glicemia simultaneamente no sensor e no glicosímetro, você vai ter valores diferentes. A glicemia que nós utilizamos quando nós avaliamos o paciente com sensor, gente, é a glicemia do interstício, tá? Então, por isso que dá essa diferença. Ok, Alessandra, está validado para cães, é interessante. Como é que a gente aplica esse sensor nos nossos pacientes? Então, esse é o aplicador. Na verdade, esse é o sensor que está aqui e a gente vai encaixar no aplicador. Então, a parte cinza é o aplicador. Então, a gente tem que fazer uma leve pressão. Isso. Agora, o sensor já está acoplado no aplicador. A cola, então a gente põe algumas gotinhas só para fazer um reforço. E esse aplicador, ele funciona como um carimbo. Então, a gente, na região tricotomizada, a gente faz uma pressão, vamos fazer uma pressãozinha, espera um pouquinho a cola secar e puxa, tá? Eu geralmente puxo com um pouquinho mais de cuidado e seguro a pontinha, com uma pinça para não ter esse problema. Como eu vou utilizar, né? Como eu vou utilizar os dados desse sensor? Como eu disse para vocês, a gente pode utilizar aquele leitor, que é aquele aparelhinho que eu mostrei inicialmente para vocês, que parece um glicosímetro. O tutor aproxima o aparelhinho no sensor, o intervalo de no máximo 8 horas, as informações vão para esse glicosímetro. E aí a gente conecta um cabo nesse leitor no nosso computador e a gente vai obter todas as curvas glicêmicas. Então, é bem simples. Existem outras ferramentas, o LibriLink, o LibriView e o LibriUp. Então, como utilizar essas informações? Né? Então, eu posso utilizar um cabo
e ligar o leitor no meu cabo junto ao meu computador. Então, eu consigo baixar com o leitor todas as informações no meu computador e gerar um relatório. Se o tutor quiser usar o celular, então ele vai ter que baixar no celular o LibriLink para a gente poder fazer essas leituras ou captação desses valores pelo celular. Lembrando que para que isso aconteça, o tutor tem que ter a ferramenta NFC no celular. Aí ele baixa o LibriLink e aí com isso ele consegue puxar todas as glicemias do sensor para esse celular. E com o celular, com esse LibriLink, ele consegue se conectar com o meu consultório. Para isso, eu vou baixar esse aplicativo, criar uma conta do LibriView no meu computador. E aí, com isso, os dados do celular vão ser passados automaticamente, em tempo real, para o meu computador. E o LibriUp, que é um outro aplicativo que pode ser baixado no celular para as pessoas compartilharem as informações entre os celulares. Quando a gente tem várias pessoas na casa, então uma pessoa lê e compartilha com os outros membros da casa as curvas glicêmicas. Então, todo mundo fica sabendo o que está acontecendo com o paciente diabético, tá? Então, como a gente vai utilizar aí o Freestyle LibriLink? Então, a gente vai fazer o download do LibriLink. Então, esse aqui é o ícone do Freestyle Libre, do link. Vai criar uma conta e aí começa escaneando o sensor e fazendo a conexão. Eu posso usar simultaneamente o leitor e o celular? Sim, você pode usar simultaneamente as duas ferramentas. Contanto que a primeira conexão tem que ser com o aparelhinho, com o leitor. E aí, depois que o leitor já se conectou, aí a gente vai fazer a segunda conexão, que é a conexão com o celular. Se você fizer primeiro com o celular e depois tentar fazer com o leitor, isso não é possível. Sempre tem que ser nessa ordem. Primeiro o leitor, depois o celular. Eu oriento os tutores a usarem as duas ferramentas. Por quê? Porque se a pessoa que tem o aplicativo para fazer a leitura não estiver em casa, ninguém consegue fazer a leitura. Só um celular é possível fazer a leitura conectado para cada sensor. Então, por isso que eu faço uma conexão com o leitor e a segunda conexão com o celular. A não ser que o tutor compre o celular só para o cachorro, né? Isso também pode acontecer. Então, eu vou passar um videozinho para vocês, como é que faz para baixar o aplicativo. Eu sugiro que vocês façam isso com os tutores no consultório, tá? É bastante simples, mas às vezes o tutor tem dificuldade. Chegou um novo aplicativo Freestyle LibriLink. Para baixá-lo é muito simples. Se o seu smartphone funciona com o sistema iOS compatível, basta acessar a Apple Store, digitar Freestyle LibriLink e clicar nesse logo aqui. Então, é só começar o download. Agora, se você usa Android, é só ir na Play Store e fazer um processo similar. Digite no buscador Freestyle LibriLink, clique no logo e comece o download. Pronto! Agora você já pode aproveitar a liberdade de ler sua glicose com seu smartphone. Depois que nós baixamos o aplicativo, a gente vai precisar fazer algumas configurações. De novo, vale a pena vocês fazerem isso junto com o tutor. Vou passar esse vídeo aqui mostrando aí o passo a passo da configuração. Depois de ter feito o download do Freestyle LibriLink no seu smartphone compatível, você precisa fazer a configuração inicial. O primeiro passo é criar sua conta de usuário, que será a mesma para o LibriView. Ferramenta na nuvem onde seu médico pode acessar seus dados de glicose a qualquer momento. Para iniciar o seu sensor, basta escaneá-lo com seu smartphone e após 60 minutos você poderá fazer sua primeira leitura de glicose. E, por fim, então baixei o aplicativo, já fiz as configurações, agora eu vou estabelecer uma conexão com o médico veterinário, com o seu médico. Também é bastante fácil fazer essa conexão, porém, o veterinário ele vai precisar ter já criado a conta do LibriView, do consultório, e aí com isso, quando você cria a conta, ele vai gerar um ID, que é o número de identificação do seu consultório, e aí toda vez que você tiver um novo paciente, você manda por WhatsApp, por exemplo, o número do ID, o tutor copia e cola no celular e faz a conexão com o seu consultório. E aí toda vez que o tutor fizer a leitura,
Se você quer saber como é que está indo esse paciente, você vai entrar na sua conta do LibreView e lá vão estar cadastrados todos os seus pacientes. Com o Freestyle Libre, você pode compartilhar facilmente seus dados de glicose com seu médico, mesmo à distância. O recurso Conectar-se a um consultório no aplicativo Freestyle Libre Link permite compartilhar automaticamente seus dados de glicose somente pelo clique de um botão. Para compartilhar seus dados de glicose automaticamente pelo Freestyle Libre Link, basta seguir uma das duas opções a seguir. Opção 1. Peça para o seu médico te enviar um convite pela conta dele no LibreView. Para isso, só será necessário o seu endereço de e-mail. Após o envio, no seu Freestyle Libre Link, acesse o menu do aplicativo e vá até a opção Aplicativos Conectados. Basta aceitar o convite e então você será automaticamente conectado ao consultório LibreView do seu profissional de saúde e seus dados serão sincronizados automaticamente. Opção 2. Peça ao seu médico o ID de consultório LibreView. Em seguida, no seu aplicativo Freestyle Libre Link, acesse o menu, vá até a seção Aplicativos Conectados e selecione a opção LibreView. Após isso, clique em Conectar-se a um consultório e digite o ID de consultório fornecido pelo seu médico. Clique em Próximo e pronto! Seu aplicativo estará vinculado ao LibreView do seu médico e seus dados de glicose serão compartilhados automaticamente, não sendo mais necessário enviar manualmente seus dados antes das consultas. Baixe o aplicativo Freestyle Libre Link e tenha muito mais conforto e tranquilidade no tratamento do diabetes. Agora que já está tudo configurado, vamos ver se funciona isso aí, essa tecnologia toda? Vamos lá, vamos ver. Então, aqui eu estou dentro do meu consultório, então essa é a página, eu já fiz o meu cadastro, e aí é o caminho todo, passo a passo, de como faz essa conexão aí com o meu consultório. Página por página aqui para ajudar vocês. Então, aqui vai aparecer o histórico do paciente. Vocês vão clicar no histórico do paciente. Vai ter aqui a glicemia média de cada período, tá? Aqui o período. Vai mostrar por quanto tempo o sensor funcionou. Às vezes ele para de funcionar antes da data prevista. E os episódios de hipoglicemia. Então, ele vai te mostrar isso num relatório geral durante um período todo. Ó, tá vendo? Endócrino-vet. Ele tem também um resumo mensal. Se você quiser, você pode avaliar as glicemias com resumo mensal. Então, aqui vai dar a glicemia média de cada paciente. Aqui, esse número em azul é o número de vezes que o tutor fez leitura. Então, tem pacientes que dá 30, 40, 50. É indeterminado, tá? Você pode fazer quantas mensurações quiser. Então, aqui aparece a média. E a média aqui é do total das glicemias, não é relativa às glicemias que o tutor fez a leitura, tá? Que o sensor vai medindo a cada 3 minutos. Eu posso ter relatórios semanais. Então, se eu fiz uma mudança de protocolo há uma semana atrás, então é legal eu ter um relatório semanal, da semana antes da mudança do protocolo e uma semana depois da mudança do protocolo, tá? Então, aqui a gente vai poder determinar quais são as faixas ideais. Aqui diz, foi programado para uma faixa ideal de 60 a 200. Então, ele vai aparecer aqui as curvas, tá? Então, tá vendo que não aparece números? São curvas que o tempo todo ele faz as leituras, tá? Nesse aplicativo, você também pode alimentar com horários de aplicação da insulina e que dose você aplicou, tá? E eventos de hipoglicemia também aparece aqui no relatório semanal. Tem esse outro relatório, que é o relatório OGP, que ele vai te dar porcentagens. Quantos por cento o paciente ficou dentro do intervalo, fora do intervalo? Então, aqui, ó, nesse caso, intervalo-alvo que foi determinado pelo médico, né? Aqui um intervalo-alvo de 70 a 180, 51% das glicemias. O que foi considerado glicemia alta, né? Essa formatação, 181 a 250, isso é um padrão de humanos, mas a gente consegue mudar essa configuração. O que mais que a gente tem? Registro diário. Aí vem as curvas glicêmicas. Esse valor que aqui que aparece essa barra mais escura corresponde à minha formatação. Então, a minha meta para esse paciente é manter a glicemia de 60 a 200. Aí, tudo que está no fundo mais escuro é o momento em que o paciente estava dentro da meta. Então, fora da meta, acima de 200. Então, tem a curva glicêmica. Se vocês observarem, tem muita curva para pouco número. Aparecem os números exatos no momento que o tutor mede a glicemia, no momento que ele aproxima o aparelho. Então, tá vendo que o paciente
tem tutor que faz várias mensurações. Então, aqui da mesma forma, tá? Onde aparece número, foi um tutor fez as monitorizações. Como eu cadastrei para aparecer hipoglicemia abaixo de 60, aí ele ficou vermelhinho aqui, ó, 54 é abaixo da meta, laranja é acima da meta, e aqui no fundinho, quando os números estão no fundinho branco, significa que está dentro da meta, que eu estabeleci. Tá? E assim vai aparecendo várias curvas glicêmicas, é bastante interessante, isso faz parte do meu relatório. E aí eu vou mostrar para vocês algumas curvinhas, essas não foram do Libre, e vocês vão ver que a gente tem várias curvas diferentes. Por incrível que pareça, é do mesmo paciente usando o mesmo protocolo de insulina. Então, isso acontece, tá, gente? Então, toma cuidado que com essa sequência de monitorizações vocês vão receber muitas curvas e isso invariavelmente vai acontecer, tá? Várias curvas diferentes em diferentes dias, tá? Isso já está descrito na literatura, não é exclusividade do seu paciente. Então, como as curvas variam dia a dia, como é que a gente faz isso? Por que as curvas variam, gente? Porque muitas coisas interferem na glicemia. Da forma como você homogeniza o frasco, então, a gente tem algumas insulinas, por exemplo, como a caninsulina, a gente tem que agitar vigorosamente. Se for uma insulina NPH, a gente tem que homogeneizar delicadamente por rolamento. Se for uma Lantus, a gente não precisa homogeneizar, que não é uma suspensão. As seringas, né, então a acurácia na hora de preparar a seringa, local de aplicação. Cada dia a insulina absorve de uma forma diferente. Atividade do paciente, hora mais, maior atividade, hora menor atividade. Dormiu mais, dormiu menos. Se ele comeu mais rápido ou menos rápido. Se ele engoliu a ração, vai demorar mais para fazer digestão. Então, ele não vai fazer uma hiperglicemia pós-prandial muito rápida. Agora, se ele mastigar muito bem a ração, a digestão vai ser mais rápida. A glicose vai ser liberada mais rapidamente para a circulação. Então, isso tudo interfere. Ok, Alessandra, eu sei por que ela interfere, então, porque você me explicou. Mas o que eu faço, então, com essas curvas que variam o tempo todo? Então, vamos lá, vamos entender o que o consenso falou para a gente. Gente, olha só, olhou, veio para consulta, para avaliação, o que a gente vai fazer? Ver as manifestações clínicas. Se o paciente está com uma dose baixa e tem manifestação clínica, a gente pode aumentar a dose da insulina mesmo sem glicemias, né? Então, a gente pode usar lá o nosso aplicativo, olhar os relatórios e ver que o paciente tem muito sintoma, está bebendo muita água, está urinando em excesso, ainda não está ficando como ele era antes, ativo. Então, a gente pode ir aumentando a dose da insulina sem curvas, né? Agora, se a glicemia está muito alta, o paciente tem sintomas, né? E ele está com uma dose maior que meia unidade por quilo, aí eu tenho que ir para as curvas glicêmicas. E se ele tem um bom controle, eu também preciso ir para as curvas glicêmicas para saber se ele não faz uma hipoglicemia. E quais são as nossas metas aí, né? O que é considerado bom? O bom, gente, é que no nadir, no pico de ação da insulina, a glicemia esteja entre 80 e 150, no máximo, tá? O que a gente faz se no nadir tiver maior que 150? No pico de ação da insulina, onde a glicemia estiver mais baixa. Vermelho é ruim, tá, gente? Verde é bom. Tá ruim? A gente vai aumentar a dose da insulina? Depende. Se o paciente tem manifestação clínica, se ele não tem, como é que a gente vai fazer? Vamos lá no PET Diabetes Track e olhar o relatório do tutor para ver se tem manifestações clínicas ou não. A gente olha lá, o paciente está tomando mais que 70 ml por quilo por dia de água, tem muito sintoma, então o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a dose da insulina. Então, a gente juntou as manifestações clínicas e as curvas glicêmicas, tá? Vamos aumentar a dose. E se o paciente não tem manifestação clínica relatada, assim, a quantidade de ingestão de água está ok, mas a glicemia está ruim, pode ser só uma hiperglicemia de estresse. Então, você pode manter a dose da insulina, porque ele não tem clínica, e a gente pede para ele voltar daqui a um mês. Se persistir a glicemia elevada, a gente vai utilizar outras ferramentas, né? Então, as manifestações clínicas, a presença de glicosúria, monitorar o peso, ou mesmo a frutosamina, que é uma proteína glicada. Se o paciente perdeu peso, então significa que ele ainda tem um sintoma que não foi detectado pelo tutor, tá? Então, a gente vai aumentar, então se ele perdeu peso, ó, vermelho, a gente vai aumentar a dose. Se ele manteve o peso, gente, não tem manifestação clínica e a glicemia está alta, provavelmente é uma hiperglicemia de estresse durante a realização da curva ou alguma coisa aconteceu de estranho, porque as curvas variam. Então, as manifestações clínicas, aquele relatório detalhado, ele é determinante muitas vezes para a nossa conduta.
glicemia alta, não tem clínica, mantém o peso, a gente mantém a dose. Se as glicemias estiverem entre 80 e 150, Alessandra, ótimo, mantém assim. Depende se ele não tem clínica, se ele está bem, ou se ele tem manifestação clínica. Se ele tem manifestação clínica, a gente tem que checar o que está acontecendo, por que ele persiste com manifestações clínicas. E se na glicemia, no pico de ação da insulina no nadir, a glicemia está menor que 80, então ele está fazendo hipoglicemia, a gente tem que reduzir a dose da insulina. Como a gente faz com relação à redução da dose da insulina? De novo, depende se tem manifestação clínica ou não. Como que a gente vai saber? Ou a gente pergunta para o doutor, ou a gente vai olhar lá no relatório do PET Diabetes Track. Vamos ver, teve um dia que estava prostrado? Estava. Vamos ver lá na curva. Justo esse dia que ele estava prostrado, ele tinha sintoma. Ele estava hipoglicêmico. Então, isso vai depender, né? A nossa conduta com relação à redução na dose da insulina depende se o paciente tem sintoma clínico de hipoglicemia ou se ele não tem sintoma clínico. De qualquer forma, a gente vai reduzir a dose da insulina. A diferença é que se ele tiver sintoma clínico de hipoglicemia, a gente só vai reiniciar a insulina quando a glicemia for maior que 250. Reduzir a dose da insulina, na sequência, em 24 horas, eu faço uma nova curva. Se persistir a hipoglicemia, eu vou reduzir de novo a dose da insulina em 10% a 50%. Reduzir de novo, faço uma nova curva de glicemia depois de 24 horas, que eu troquei a dose. Se não tem mais hipoglicemia, eu mantenho a dose da insulina e recheco depois de 7 a 14 dias. Então, gente, a gente precisa de dados numéricos das curvas e manifestações clínicas. Ou, por alguns autores, eu posso utilizar apenas as manifestações clínicas. Alessandra, o que você usa? Eu uso associação de fatores aí, de ferramentas. Eu associo as manifestações clínicas com as mensurações das glicemias. Lembrando que não existe um único protocolo. Não existe um protocolo que vai funcionar para todos os pacientes. Então, tem pacientes que, em algumas situações, eu acabo usando só as manifestações clínicas. Tem paciente que o tutor não sabe me relatar, eu vou usar as curvas glicêmicas, né? Então, todas essas ferramentas podem me ajudar na tomada de decisão. Tanto as glicemias, utilizando os glicosímetros portáteis, usando o sensor, usando os aplicativos aí. Então, a gente vai juntar tudo. E, por fim, como é que eu faço, então, para usar essa ferramenta de monitorização contínua? Então, o primeiro passo, gente, eu olho o quê? Eu vou olhar, estou falando sobre o monitoramento contínuo, tá, gente? A manifestação clínica, eu sempre vou olhar aquele relatório do meu paciente, tá? Que agora ficou muito mais fácil. Ao invés de fazer o questionário, eu puxo um relatório total, eu recebo esse relatório do meu cliente. Então, vamos olhar, numa situação aqui no período de 13 de janeiro a 12 de abril e um período aqui anterior, de outubro de 2020 a janeiro de 2021. Então, eu tenho 2 períodos de relatório. Então, aqui eu fiz uma modificação nessa ocasião, e aí depois o tutor voltou com esse outro relatório e eu quero saber se a minha modificação foi boa ou não. Aí eu tenho a média das glicemias do período. Alessandra, foi ótimo, olha, estava em 236 a média e passou para 217, olha, foi um sucesso. Aqui o tempo que os sensores funcionaram, em média, tá? Então, olhando aqui, eu diria, o meu protocolo, o meu ajuste deu certo, né? Beleza. Mas ele também vai te mostrar nesse relatório o número de hipoglicemias. 40 episódios de hipoglicemias e 20 episódios de hipoglicemia. Ou seja, nesse relatório em bloco, o melhor controle era quando eu fiz essa prescrição, quando ele estava com essa prescrição, que ele teve uma média de 236 de glicemia com 20 episódios de hipoglicemia, né? Aqui a minha mudança foi ruim. Melhorou a glicemia, mas aumentou os episódios de hipoglicemia. Clicando aqui em relatório de glicose, eu vou achar essas opções. Resumo mensal, resumo semanal, resumo diário. Aqui um resumo mensal. Então, vai aparecer a média da glicemia, olha. Estava indo bem, de repente, como ficou ruim, tá vendo? Por isso que as manifestações clínicas são importantes. Estava indo muito bem, e de repente tem essa glicemia horrorosa aqui, de média de 448. Então, a glicemia média de cada dia, e o número de hipoglicemias, as setinhas vermelhas aqui relacionadas a eventos. Aqui teve um evento, aqui teve 3 eventos de hipoglicemia. Tá? Isso é relatório mensal que eu levo em consideração também para a tomada de decisão. Eu quero a melhor média sem eventos de hipoglicemia.
Então, assim que eu vou fazer. Aí eu olho o registro diário. Como é que ficou o meu paciente, o gráfico do meu paciente com o registro diário. Então, eu associo o registro diário com o relatório mensal. Né? Então, aqui, olha só, vamos pegar aqui, 31 de março. 31 de março, a média da glicemia foi ótima, 173 de média, excelente, né? Nossa meta é manter o paciente de 100 a 200 na maior parte do dia, você fala, nossa, tá excelente. Mas aí aparece aqui 2 episódios de hipoglicemia, 2 episódios de hipoglicemia persistente. Aqui a tutora ficou medindo várias vezes, ó. Então, ela teve um episódio de hipoglicemia aqui e aqui, e teve um episódio, esse primeiro, foi de hipoglicemia bastante prolongada. Então, eu olho esse recurso também. Então, aqui dia 31, e vamos olhar aqui no dia 30. Ó. 30 teve uma média interessante, ó, 197 de média, não teve nenhum episódio de hipoglicemia, então foi uma média interessante, porém teve horários que a glicemia ficou bastante alta, aqui e aqui. Então, a gente vai usar todos os recursos para a tomada de decisão. Olhar as médias para ver quais foram as melhores médias, e olhar as curvas, dentro das melhores médias, quais as melhores curvas, e aí a gente vai saber qual é o protocolo que o paciente estava fazendo a cada dia, e aí eu vou olhar assim, olha, aqui teve uma hipoglicemia prolongada. Vamos ver lá no relatório o que aconteceu? Aqui o paciente foi fazer uma caminhada de 2 horas. Né? Então, a gente precisa saber o que aconteceu nesse momento. Panorama geral, ele vai te dar as porcentagens. Né? Então, quanto tempo, né, em porcentagem, o paciente teve glicemias dentro do alvo, ó, 63%. E aí, qual que é o alvo? Aqui eu coloquei o alvo ó, de 70 a 250. Você programa o alvo. Que alvo você quer utilizar, né? Então, ele teve 63% dentro do alvo, 31% de glicemias acima do alvo e 6% de glicemia abaixo do alvo. Isso eu posso configurar clicando ó, em definições do relatório. Cliquei em definições do relatório, aí eu posso mudar os limites do meu paciente. Então, eu quero que ele fique, o alvo vai ser considerado de 70 a 200, tudo que for abaixo de 70 vai ser considerado glicemia baixa, e acima de 250 a glicemia alta. Configurei diferente. E aí, olha só, aqui é antes e aqui depois da minha configuração. Aqui minha configuração, meta de 70 a 200. Aí ficou com 47% dentro da glicemia alta. É um paciente que faz muita hipoglicemia, então eu posso manter o alvo 250, e aqui 63%. Então, essa decisão do alvo vai depender muito do paciente, se é um paciente que tem maior tendência a fazer hipoglicemia ou não, se o tutor está mais tempo em casa ou não, para monitorar. Né? Aquele paciente que faz muita hipoglicemia, o tutor não está em casa, a gente vai colocar uma meta maior. É um paciente que nunca faz hipoglicemia, o tutor está sempre em casa, eu vou usar uma meta menor. E sempre, gente, associada às manifestações clínicas, né? Então, aqui os gráficos, olha só, vários gráficozinhos ao longo dos dias, bem interessante. Aqui, ó, aqui eu tinha colocado como meta de 70 a 200. As curvas variam um pouquinho, né, gente, de um dia para o outro, né? Tá ruim, tá bom, né, essa glicemia, o que vocês acham, né? Vamos lá, será que tá bom, tá ruim? Se a gente olhar na média, isso pode nos ajudar. Aparentemente, me parece que esse paciente está bem controlado. Ele passa boa parte do tempo dentro da meta, tem várias horas dentro da meta, né? E faz alguns momentos fora da meta, mas o importante é a maior parte do tempo. Por isso que a média do dia, ela é interessante. A gente vai olhar a média do dia, as curvas para ver se está fazendo hipoglicemia e aonde está fazendo, e vai olhar as manifestações clínicas para tomada de decisão final. Então, a gente tudo. Média do dia, curvas glicêmicas. E as médias semanais também para ajudar nos ajustes aí. Então, aqui de novo, é uma outra forma da gente enxergar os resultados. E, gente, me respondam, qual é a grande preocupação dos tutores, né? São as hipoglicemias, né? Então, o monitor contínuo, com o monitor contínuo, ficou mais fácil da gente identificar aí as hipoglicemias. Né? Só que aí o que acontece? O paciente faz hipoglicemia aqui às 3 da manhã e a tutora vai perceber a hipoglicemia aqui às 9 da manhã, a hora que ela vai medir a glicemia, que ela vai identificar que o paciente fez hipoglicemia aqui às 3 da manhã. Né? Então, isso é uma grande preocupação. Né? Então, aqui o paciente fez uma hipoglicemia aqui às 3 da manhã e aí às 9 da manhã, que é a hora que o tutor vai aplicar a insulina,
que ele vai fazer a mensuração, porque aqui o tutor está dormindo, né? Isso aqui é a forma como vem os gráficos quando a gente compartilha os dados pelo celular, tá? Que é o LibriUp. Verdinho são as glicemias dentro da meta, amarelo acima da meta, laranja muito acima da meta, muito alto. Aí ele te manda esses prints aqui da tela, desesperado, porque ele tem muito medo das hipoglicemias, né? Então, isso aqui faz parte também de um trabalho do Nielsen, do questionário. Ele fez um trabalho sobre a avaliação da qualidade de vida dos cães, né? Segundo a visão do tutor. E uma das maiores preocupações aí do tutor, uma grande preocupação, é o desenvolvimento de hipoglicemia. Então, com o advento da monitorização contínua, a gente tem identificado muito mais eventos de hipoglicemia, porque alguns cães, eles não vão ter sintoma, eles têm aí uma perda da resposta do sistema nervoso autônomo e por isso eles não fazem sintoma de hipoglicemia. Agora, com sensores, isso vai aparecer e com isso é mais comum da gente receber aqueles prints de tela, de celular, com os eventos de hipoglicemia, o tutor desesperado por conta da hipoglicemia. E para isso, tenho também uma solução que é bastante interessante. Vamos ver se vocês vão entender aqui o que o nosso robozinho vai fazer. Warning, warning, your blood glucose is dangerous low. Wake up. Isso mesmo, né? O nosso robozinho, ele vai acordar o tutor que está fazendo uma hipoglicemia. É um sistema de automação que a gente pode fazer junto com o uso do Libre. O que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o Miau Miau, que é um recurso que vai fazer a transmissão desses dados que estão lidos no sensor. Ele vai fazer a transmissão para o celular. Então, a gente consegue fazer uma automação e você pode fazer, dentro dessa automação, você pode programar o seu celular, né, para ele falar com você quando apresentar uma glicemia baixa. Então, com o Libre, a gente só consegue medir a glicemia se fizer a aproximação do leitor ou do celular. A gente conectando aí o Miau Miau junto ao leitor, ao sensor, automaticamente esse aparelhinho vai mandar as informações por Bluetooth no seu celular. Então, você não precisa aproximar o celular para fazer a leitura. E aí, com isso, o tempo todo, essas informações vão para o celular e você, por automação, pode fazer alguns programas para que ele te avise quando o paciente faça hipoglicemia, igual apareceu aí no vídeo, o robozinho falando para o tutor levantar, né? Wake up, sua glicemia está levante, sua glicemia está perigosamente baixa, né? Então, isso a gente consegue resolver e assim a gente consegue finalizar nossos objetivos aí com a satisfação do tutor com o tratamento, né? Porque agora ele não precisa ficar mais preocupado que o paciente vai fazer hipoglicemia e ele não vai identificar se o paciente for assintomático. Current blood glucose is 117. Esse Miau Miau que eu mostrei para vocês é o de primeira geração. O Miau Miau de segunda geração ele é ainda menorzinho para a gente poder acoplar nos nossos pacientes.
A gente tem como imprimir alguns moldes 3D para acoplar nesse miau-miau e colocar uma faixa e prender no paciente. É bastante interessante. Agora, o que eu não posso deixar de falar para vocês, para realmente finalizar essa apresentação, é que a tecnologia veio para nos auxiliar, mas não para nos substituir, tá? Isso é bastante importante. Uma vez que eu tenho um mau controle do meu paciente, glicemias ruins e o paciente sintomático, o primeiro passo que eu devo fazer é checar se ele está utilizando adequadamente, manuseando adequadamente a insulina, as seringas, guardando no local correto, né? Se ele não está fazendo isso adequadamente, aí a gente tem que fazer a correção e reavaliar o nosso paciente. Se ele está fazendo tudo corretamente, ele tem manifestação clínica, as curvas estão ruins, o que a gente tem que fazer? Vamos investigar se ele está fazendo uso de algum medicamento que causa resistência à ação da insulina. Corticoide, oral ou tópico, solução otológica, pomadas contendo corticoide, se ele está fazendo uso de progestágeno, ciclosporina. Se ele estiver fazendo tudo direitinho, manuseando adequadamente, não está usando essas medicações que causam resistência, o exame físico bem detalhado é sempre fundamental na identificação de alguma doença sistêmica importante, uma doença periodontal, com gengivite que causa inflamação, neoplasias mamárias, fêmeas não castradas, né? Então, se ele não está usando medicamento, a gente tem que ter certeza, reavalie o seu paciente com máxima cautela para ver se ele não tem alguma coisa mais que cause resistência. E, por fim, se eu não encontrei nada nos exames físicos, no manejo, se ele não está usando corticoide, aí a gente vai para os exames laboratoriais de rotina, tentando encontrar as outras alterações. Então, a tecnologia é só uma ferramenta a mais para nos auxiliar, mas nunca vai poder substituir a nossa função aí na avaliação do manejo e do tratamento do paciente diabético. Obrigada, fico à disposição aí para dúvidas se vocês precisarem saber de mais alguma coisa. Espero tê-los ajudado. MSD Saúde Animal, a líder em diabetes e animais de estimação, apresenta o Pet Diabetes Tracker, um aplicativo fácil de usar que permite que você monitore com precisão seu gato ou cão diabético e envie os dados diretamente ao seu veterinário. Você pode acompanhar a atividade, ingestão de água e consumo de alimentos, registrar a glicose no sangue, a glicose urinária e corpos cetônicos na urina em casa, agendar lembretes importantes como injeções de insulina, adicionar quantos perfis de pets você quiser. Para começar, crie seu perfil de usuário adicionando algumas informações pessoais. Depois, faça o mesmo para o perfil do seu pet. Tire uma foto bem legal do seu cão ou gato. Defina-a como a foto do seu pet e já está tudo pronto para começar a monitorar. Monitore a ingestão de água, consumo de alimentos e sinais de doença. Você também pode monitorar o nível de exercício do seu animal de estimação, condição corporal e peso. Seu veterinário pode pedir para você fazer testes de glicose com o uso de um medidor de glicose. Com o tempo, todas as informações importantes que você incluir serão mostradas como gráficos e curvas, que ilustram o progresso dos hábitos do seu pet e exibem anormalidades. Se alguma informação que você incluiu indicar que seu pet pode estar com problemas, você receberá um alerta para ligar para o seu veterinário. A qualquer momento, você pode enviar por e-mail os dados do seu pet, inclusive gráficos e curvas, para o veterinário. Configure lembretes para os horários das injeções de insulina do seu pet, consultas com o veterinário, fazer monitoramento de rotina e até definir lembretes para comprar insulina. Assim você nunca corre o risco de ficar sem ela. O Pet Diabetes Tracker é muito fácil de usar, mas se você precisar de ajuda, é só acessar o menu Mais. O aplicativo oferece comodidade e precisão para o monitoramento de rotina do seu animal de estimação, sem necessidade de usar papel, sem perder o horário das injeções, sem adivinhações nem esquecimentos. Busque o aplicativo Pet Diabetes Tracker. Com o monitoramento e controle adequados, um pet diabético pode ter uma vida saudável, feliz e ativa.